Vem, chefe. Olha o Mbappé aí. Dá uma mão embaixo pra galera. Ao vivo. Olha o Mbappé, galera. Ah, tá tranquilo. Enquanto eu não começo, boa tarde. Tudo bem, beleza? Fala, Gustavo. E aí? Estamos transmitindo aí, cara. Chegou. Tá dando pra ver o live aí, galera? Presidente. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença de vocês. O propósito dessa reunião aqui é anunciar, vocês já sabem exatamente quem, né? Então eu vou fazer o primeiro anúncio e aí o anunciado faz o outro anúncio. Queria apresentar a vocês aqui o nosso vice-presidente de futebol, que vocês já conhecem, o Valinho Vasconcelos. Que é o candidato a presidente original da Chapa Azul, né, e ele vai conversar um pouco com vocês para depois passar a palavra e anunciar o nosso diretor executivo profissional. Bom, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Eu quero dizer que eu estou bastante feliz aqui com esse desafio de ter sido convidado aqui pelo Eduardo para ser o vice-presidente de futebol. Acho que é uma missão difícil, mas que a gente vai conduzir com o maior amor, maior empenho, até porque o futebol do Flamengo é o que é a alma do clube, né? Então nós vamos fazer nosso esforço máximo para que a gente consiga levar de volta o futebol do Flamengo aos tempos de Zico, do Nunes e de tantos outros títulos que nós tivemos no passado e que nós estamos carentes de títulos, de boas performances dentro do campo. Eu vou estar trabalhando no comitê gestor que nós vamos formar, né? E que vai estar o Eduardo, vai estar o Flávio Coutinho, vai estar o BAP, vai estar o Zico e vai estar aqui o nosso novo contratado, nossa primeira grande contratação para o futebol, que é o Paulo Pelaipe, que tem uma história longa já de sucesso no futebol e a gente, para mostrar que a gente está falando sério, para valer em relação ao futebol do Flamengo, a gente quis trazer já uma pessoa do calibre do Paulo, né, que certamente vai estar aqui com a gente, vai implantar um modelo que a gente vem falando desde o início da campanha, que é um modelo profissional não só para o clube, mas principalmente para o futebol. Então eu quero dar as boas-vindas aqui ao Paulo, em nome de todos do clube, e que esperamos, Paulo, e temos certeza que a sua contribuição aqui para o crescimento do futebol e a grandeza do futebol do Flamengo, você é uma peça fundamental e vai nos ajudar bastante nesse objetivo. Obrigado por você ter vindo. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, receber esse convite do maior clube do Brasil, que tem a maior torcida do Brasil, que é o Clube de Regatas Flamengo. Agradecer a confiança do presidente, dos vice-presidentes, dos gestores. E, para mim, é uma honra e foi um dos maiores presentes, eu disse ontem e volto a repetir aqui hoje, um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida de Natal foi esse convite para vir trabalhar nesse grande clube. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Valinho. Tenho certeza que eu vou fazer todo o possível para corresponder à expectativa e principalmente dar alegrias para o nosso torcedor. Vamos começar as perguntas. Eric Faria, da TV Globo, por favor. Boa tarde a todos. Valinho, presidente, Paulo. Minha pergunta é para o Paulo. Se vocês já definiram a situação do Dorival Júnior e do Zinho, imagino que pelo pouco tempo ainda não, mas se não definiram, qual é o prazo que vocês vão ter para definir a situação da comissão técnica do Flamengo para 2013?
Olha, nós vamos definir o mais rápido possível. Assim que terminar a coletiva, dessa apresentação, eu vou me reunir junto com o vice-presidente de futebol, com o Zico, para nós já começarmos a receber os relatórios do departamento, daquelas avaliações, da pré-temporada, enfim, tudo que se relacionar com o futebol do Flamengo. Nós vamos conversar com o Zinho para realmente nós iniciarmos o processo de avaliações, e aí a decisão vai ser rápida, porque nós não podemos perder tempo. O futebol, esse mês é o mês onde os clubes estão contratando, e o Flamengo vai contratar, vai fazer um plantel forte, uma equipe competitiva, e nós já vamos iniciar o trabalho logo após essa coletiva aqui. Thiago Barata, da Rádio Nacional. Aqui à direita. Boa tarde para todos. Tarde. Para o Paulo e também para o Valim. Hoje já estamos no dia 11 de dezembro. A pré-temporada do Flamengo se inicia no próximo dia 3 de janeiro. Já existe uma certa pressa para a montagem do elenco, e isso, de certa forma, pode dificultar o trabalho, visando, logicamente, a temporada de 2013? Por uma questão de hierarquia, eu vou passar o telefone para o nosso vice-presidente. Telefone. Olha, é óbvio que a gente já está atrasado, né? Então a gente, foi como o Paulo falou, imediatamente após a coletiva, vamos sentar com o Zinho. O Dorival está viajando, mas ele nos passou que o Zinho tem todo o planejamento para 2013, não só da pré-temporada, mas do elenco também. Então o trabalho tem que começar imediatamente, né? Porque o Campeonato Carioca está logo aí na frente, então a gente tem que ter um bom desempenho, né? Enfim, vamos começar rapidamente. Carlos Eduardo, da Bradesco Esporte. Bom, primeiramente, boa tarde. E eu queria saber, Paulo, de você, depois de tanto tempo de trabalho no Grêmio, futebol brasileiro, futebol de uma forma geral, em todos os lugares, ele é a mesma coisa, né? Futebol é futebol, mas eu queria saber se tem alguma diferença, se você imagina que do futebol gaúcho para o futebol carioca, para o Grêmio, que é um grande, para o Flamengo, que também é um grande, se você imagina que vai ter alguma diferença e de que forma você pretende, se tiver alguma diferença, minimizá-los. Olha, diferença sempre tem, cada equipe tem as suas características. E o Flamengo tem uma característica que é o toque de bola, os jogadores mais clássicos, mas nós temos uma filosofia de trabalho que nós vamos respeitar o que o Flamengo tem de melhor, mas vamos também procurar, dentro da modalidade de futebol, implantar uma equipe que tenha força e velocidade, sem perder a característica do Flamengo, dos grandes times do Flamengo, das grandes conquistas que o Flamengo sempre teve no futebol brasileiro. Evidentemente, eu não estou vindo aqui para tentar mudar essas características, eu estou vindo aqui para agregar, ajudar, né, a comandar um Flamengo vitorioso. O Flamengo não pode, pela força do clube, pela força do seu torcedor, ficar sem títulos. O torcedor quer que a equipe vença, e só vai vencer com uma equipe forte, com uma equipe que tenha velocidade e que não perca o que o Flamengo tem de melhor, que sempre foi o seu toque de bola, a sua classe de jogar, que sempre encantou a todos nós no futebol brasileiro. Boa tarde, presidente, Valim, Pelai. Bom, não ficou muito claro a questão da pergunta do Eric. Essa reunião com o Zinho significa que ele fica no clube? Ou é só a parte da transição realmente? Pergunta para o Valim, por favor. E essa viagem, tanto do Dorival quanto do Zinho, pelo menos para mim, causou certa estranheza nesse período de transição. Já estava prevista? Como é que você viu isso, Valim? Não, a gente não sabe se estava prevista ou não. Quando nós falamos com ele na semana passada, o Dorival estava viajando naquele dia, acho que foi segunda, terça-feira, logo depois da eleição, e o Zinho, a gente sabia que ele tinha um jogo beneficente na Índia esse fim de semana. A questão se o Zinho fica ou não, a gente está, essa primeira reunião com ele, além de ver o planejamento para 2013, elenco e tudo, é também para colocar para ele qual a nossa filosofia de trabalho, né, e o que a gente está pensando para ele, né, e se ele estiver de acordo, ele continua, se ele não estiver de acordo, aí não continua, né. Então a conversa também vai girar em torno da estrutura do departamento de futebol. Sérgio Américo, da Rádio.
Muito bem, boa tarde a todos. Eu vou perguntar também ao Valinho, insistindo nessa questão do Zinho, que até 31 de dezembro ele é diretor executivo do Flamengo. Porque me chama a atenção o seguinte: a comissão gestora do futebol está sendo formada com pessoas realmente capazes, Valinho como vice-futebol, o Pelaipe está assumindo a direção executiva do clube, o presidente eleito Eduardo Bandeira de Mello, o Zico como presidente de honra. Então, se o Zinho vai permanecer, e logicamente não terá o mesmo poder, não será mais um homem forte no futebol do clube, será que ele não fica sem função, em tese? Porque qual seria a função dele? Já que já há elementos capacitados dentro disso. Será que já não há uma certa tendência para que ele deixe o clube? Sérgio, então, de novo, a gente tem que conversar com ele para saber se ele quer se encaixar na filosofia de trabalho que a gente vai colocar no departamento de futebol. Tá? E o homem forte de futebol, efetivamente, vai ser o Paulo Pelaipe, que vai ser o diretor executivo de futebol. E aí vamos conversar com o Zinho se ele tem interesse em continuar como gerente de futebol do clube. Se ele achar que é importante para ele, para a carreira dele, que pode contribuir para o Flamengo, não vejo por que não continuar. Mas isso é uma conversa que tem que ter, eu, Paulo e ele, né? E aí sim a gente vai decidir, ou ele vai decidir se ele quer ficar. Pedro Henrique Torre, da ESPN.com. Boa tarde, Valinho, boa tarde, Paulo, Eduardo. Uma pergunta. Ontem teve o Conselho de Administração aprovou o adiantamento de verbas para o futuro. Como é que vocês estão trabalhando isso para formar um time forte? E até que ponto a experiência do Paulo Pelaipe no mercado vai ser positiva para esse trabalho de montar uma equipe forte com recursos já adiantados? A questão do adiantamento ontem foi basicamente você pagar o salário de outubro, novembro e 13º. Tá? Os salários estavam atrasados, de direitos de imagem e salário de funcionários também. Então não tinha como nós, mesmo não tendo assumido ainda a direção do clube, discordarmos disso. Os funcionários, os atletas não têm culpa se o clube não tinha gerado recursos para pagar seu salário. Então a gente tem que fazer essa operação emergencial. Em relação ao futebol, a gente tem uma série de ações que vão ser tomadas, obviamente não todas de uma vez, mas especialmente de marketing, de relacionamento com o torcedor, né, que a gente espera e a gente tem certeza que vão trazer recursos para o clube e recursos vultosos. Tem algumas negociações, o próprio contrato com a Adidas, que a gente está olhando, o BAP vai estar liderando esse processo, então são recursos que vão entrar no clube aí em algum momento aí na frente. Agora, independente disso, o Flamengo tem que montar uma equipe para ser campeão ou para disputar os títulos, né? Uma equipe forte e para estar nos primeiros lugares. E eu tenho certeza que com a credibilidade, que é o que a gente está trazendo para o clube, além da experiência e criatividade das pessoas que estão aqui, que a gente vai desenvolver produtos ou parcerias para trazer esses grandes jogadores para o clube. Então já estamos trabalhando, né? Vocês podem ter certeza que a gente quer ver o Flamengo lá em cima e vão trazer jogadores de ponta. E aliás, os jogadores vão ter de novo vontade de jogar no Flamengo. A gente tem que resgatar isso. Atualmente você não tem um jogador, ou a maioria dos jogadores não quer vir mais para o Flamengo, com total falta de credibilidade em relação a pagamento, ao próprio projeto. A gente vai resgatar esse tipo de ambição dos atletas de quererem vestir a camisa do Flamengo. Gabriela Moreira, da ESPN. Oi, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu queria complementar primeiro uma pergunta do colega em relação à questão financeira. Se você já fizer aí uma análise, mesmo que preliminar, mesmo que por alto, de como é que como é que estão as finanças do clube, qual é o tamanho da herança que a última gestão vai deixar em termos financeiros. E aí, desculpa, mas minha pergunta mesmo é também como a nova gestão pretende lidar com as heranças políticas da última gestão, uma vez que essa semana tem aí a eleição do Conselho Deliberativo e é peça importantíssima para que vocês consigam implementar os projetos para os próximos 3 anos. Gabriela, você sabe que a situação do Flamengo não é boa, né? Isso não é segredo para ninguém. Então, se ela fosse boa, não haveria necessidade de se antecipar os recursos para pagamento de salários atrasados, direito de imagem atrasados, né? E cumprimento de contratos. Agora, nós temos que reverter essa situação com criatividade, né? Aí que entra as ações de marketing do clube, né?
vamos ter que ter princípios de austeridade também aqui no trato das coisas do Flamengo. E tenho certeza que, né, um clube que tem 39 milhões de torcedores não vai nos causar nenhum problema, né, não vai haver nenhum problema em que a gente consiga sanear as finanças e poder montar um time competitivo. Com relação à situação política, eu acho que está tudo bem, né, nós vencemos a eleição, depois da manhã vai ter a eleição para o Conselho Deliberativo, né, o nosso candidato está aqui presente, o Dr. Deloy. Mas de qualquer maneira eu não sinto assim nenhuma animosidade de nenhum dos segmentos políticos do clube. Eu acho que esse momento é um momento de união, eu estou sentindo isso de todas as correntes. Pedro Ivo, Luan. Aqui, Eduardo, eu queria perguntar para você, o Valinho e o Pelai vão comandar esse planejamento, contratação, mapear mercado, ver o que o clube precisa, até definir alguma saída, alguma chegada, mas como é que vai ser isso, se ainda é até o dia 31, a presidente Patrícia Amorim que assina qualquer documento, ou se já há um plano para você antecipar essa posse, ela vai aceitar, você vai assinar antes, como é que vai ser esse trâmite aí, se qualquer coisa ainda passa pela presidente? Estatutariamente o presidente só toma posse no dia 2 de janeiro. Pode até haver a solenidade da posse antecipada, mas pelo estatuto, né, até o dia 31, até o último dia 28, né, de dezembro, a responsabilidade por tudo é da presidente Patrícia Amorim. Mas a transição está sendo feita de maneira harmoniosa, né, eu acredito que não vai haver problema nenhum. Todo o planejamento que está sendo feito por nós, pela equipe que está entrando, né, não existe nenhum impedimento em que a gente possa concretizar o que a gente pretende pelo fato de a gente não ter assumido ainda. Marcos Martins, da CNT. Gostaria de saber do Valim também, do Paulo, nessa questão, por exemplo, ainda do lado financeiro, né? Pelo que o Valim até falou, várias atitudes vão ser feitas, deverão ser tomadas para que gere recursos para o clube, para o futebol, mas isso tudo a longo prazo, né? O futebol precisa de imediatismo, o torcedor já vai querer para o início do Carioca, um time competitivo, com grandes reforços. Queria que você faça concretamente, Valim, depois o Paulo, como é que vai trabalhar em cima desse recurso para conseguir esse reforço. Concretamente, o que já está sendo feito, se já está, alguma empresa já está sendo contactada, já está sendo tentada uma parceria, para que isso possa acontecer realmente o mais rápido possível. Você tem, por exemplo, a questão da Adidas, né? A Adidas, se a gente efetivamente fechar com a Adidas, são cerca de 30 ou 35 milhões que já entram em janeiro nos cofres do clube. Né? Tem alguns recursos também que a gente tem que tentar resolver, estão sob penhora, né? que receitas do clube central, que a gente tem que tentar resolver e entender essas penhoras do que se trata, para a gente poder tentar resolver e que os recursos entrem no clube. Então, todos os clubes cariocas, acho que a maioria, os 4 clubes, estão todos problemas de penhora. Então, a gente tem que tentar entender. E tem também o seguinte, quer dizer, se você quiser trazer uma grande estrela, você pode trazer através de uma empresa que patrocine e pague esse jogador. Assim como a Unimed paga lá todos os grandes craques do Fluminense, você pode fazer também que alguma empresa, fazer algum projeto para que você traga um jogador patrocinado por uma empresa. Então, não necessariamente você precisa ter o dinheiro em caixa. É óbvio que a gente está fazendo todo o esforço, você tem razão quando você diz que ações de marketing não são para amanhã. Você tem um certo trabalho, principalmente com a questão do torcedor, né, que é uma ação que a gente quer fazer e que a gente tem confiança que isso é que vai dar ao torcedor, esse programa do torcedor é que vai dar a sustentabilidade financeira do clube. Mas a gente tem que ser criativo e eu tenho certeza que a gente vai ser, e você tem razão. A torcida não quer esperar, não quer saber se tem dinheiro ou não, ela quer craques e ídolos para entrar em campo imediatamente, e a gente vai fazer isso. Que tipo de perfil você vai trabalhar? Jogador, que tipo de perfil você vai? Evidente que nós, falando com o Zinho hoje, existe um relatório do Dorival, nós vamos tomar ciência das carências, das necessidades, daquilo que o treinador conversou com o gerente de futebol do clube, mas também vamos, a partir de amanhã, fazer os nossos contatos, depois desses relatórios, para que nós temos aí conhecimento, relação no mercado, para reforçar a equipe. Nós vamos reforçar a equipe, nós já começamos a trabalhar agora, já cheguei pela manhã, já estive no almoço com o presidente,
com o nosso vice-presidente de futebol, com o vice-presidente de marketing, com o vice de comunicação. Então nós estamos já trabalhando, já sabemos aí algumas coisas que nós precisamos saber, temos aí uma noção exata da equipe, mas queremos ouvir o relatório do treinador, e o treinador, quando chegar no domingo, imediatamente nós já vamos começar a trabalhar com ele diariamente. Eu cheguei hoje ao Rio de Janeiro e só saio para passar o Natal com a minha família, com a minha mãe, em Porto Alegre, dia 24, retorno dia 25 e já estou direto aqui, não saio mais do Rio de Janeiro, trabalhando na formação da equipe do plantel. Marcos Pinto, do Terra. Boa tarde a todos. Eu queria saber do presidente se dentro desse processo novo do Flamengo aí de captação de recursos, onde é que o Maracanã entra nesse processo, se o Maracanã faz parte dos planos de vocês? Nós estamos atentos a esse processo de licitação do Maracanã. Gostaríamos de participar como integrante do consórcio, mas de qualquer maneira, é aquilo que eu falei na campanha. O Maracanã, de uma maneira ou de outra, ele não vai jamais se transformar num negócio rentável sem a participação do Flamengo. Então eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra o Flamengo vai ser parte da história aí do novo Maracanã, e é claro que o Maracanã é extremamente importante para o Flamengo também. Então a ideia é que esse ano, depois da Copa das Confederações, provavelmente o Maracanã já volte a ser a casa do Flamengo. Miguel Cabeleiro, do Globo. Boa tarde a todos. Queria perguntar ao Valim e ao Paulo, primeiro que o Valim falasse um pouco mais sobre a escolha do Paulo, o que a diretoria viu nele, o que pretende, trazendo o nome dele, matérias lá do Sul, dizem que ele tem um bom conhecimento de mercado de jogadores, era uma coisa que vocês buscavam, mas além disso, o que o Flamengo busca no nome dele. E se já dentro do departamento de futebol ficou claro acima como esse organograma vai acontecer, mas do Paulo para baixo, se o Zinho fica, se há algumas outras pessoas que vão vir a trabalhar, e perguntar ao Paulo se o jeito dele trabalhar, como trabalhava lá no Grêmio, é de trazer outras pessoas para ocupar cargos que não existem no Flamengo, e se essa frase dele de agora, de que a partir do Dorival chegando no domingo, vamos estar conversando no dia a dia, se é um indício de que a tendência é o Dorival ficar, até porque já tem mais um ano de contrato, se é isso mesmo, se entendi mal. Bom, só falar aqui sobre a escolha do Paulo, a própria qualificação dele, quer dizer, já fala por que a gente escolheu, né? Um profissional com longa história no futebol e uma longa história de sucesso no futebol, né? E o perfil do Paulo casa exatamente com o que a gente pretende para o futebol do Flamengo, né? A gente ter uma equipe, né? Um time, onde a disciplina tem que imperar, o comprometimento dos atletas, da comissão técnica, de todos que estão no futebol, tem que ser um comprometimento igual, quer dizer, visando o sucesso do time e o sucesso de todos no futebol. Então, o Paulo sempre tem como filosofia esse tipo de postura, e é a postura que a gente entende que vai levar o Flamengo ao sucesso daqui para frente. Tá? Então, a escolha do Paulo foi exatamente por causa disso, todo o seu currículo, e pela filosofia que ele sempre trabalhou e implantou no Grêmio com sucesso também, além de outros clubes, é o que a gente quer para o Flamengo. Quanto a trazer pessoas, eu vou analisar o quadro de funcionários do Flamengo. Eu fui para o Grêmio, assumi o Grêmio em 1º de agosto de 2011, trabalhei com todos os funcionários que o Grêmio tinha. Adaptei todos se enquadraram dentro da metodologia daquilo que foi implantado, e não tive nenhum problema de vestiário com os jogadores, com os funcionários, e assim eu vou fazer aqui no Flamengo. Eu não venho aqui para trazer pessoas, trazer gente, não. Eu venho aqui para trabalhar, ver o que o Flamengo, os funcionários que tem no departamento de futebol, porque você tem que trabalhar em equipe, você tem que saber o que está acontecendo na fisiologia, você tem que saber como trabalham os fisioterapeutas, como é o departamento médico, como é a rouparia, como é a segurança. Então todos os funcionários vão ser ouvidos, vamos conversar, vamos dialogar, vamos
colocar para eles de forma clara e transparente como é que eu gosto que as coisas aconteçam, e nós vamos aproveitar todos os funcionários do clube. O clube, ele não vai existir a partir da minha presença. O Flamengo é um clube centenário e existe pela grandeza da sua torcida, dos seus dirigentes e do seu quadro de funcionários. Então, eu não venho para cá para perseguir, para tirar, não, eu venho para cá para somar. Eu sou mais um que vai vir para somar dentro desse grupo de funcionários que já existe dentro do clube. O Dorival, nós vamos conversar com ele. A tendência, ele tem contrato até 31 de dezembro de 2013, então nós queremos ouvir, nós vamos também dizer para o Dorival como é que vai ser, como vai funcionar o departamento de futebol, e vamos conversar com o vice-presidente, e aí nós vamos ter uma definição, se ele aceita aquilo que nós vamos colocar para ele, aquilo que o vice-presidente, a diretoria do Flamengo vai colocar, aquilo que o diretor executivo está colocando. E tenho certeza, ele é uma pessoa de altíssimo nível, é um bom treinador, então nós vamos conversar com ele. Diogo, não tem extra. Boa tarde a todos. Primeiro para o Valim. Valim, você inicialmente estava colocado para assumir como diretor-geral. Que houve essa troca de decisão a partir de você? Se há um nome para assumir essa função que você assumiria? E em seguida, queria que você comentasse também, mas depois o Paulo complementasse, o Zinho, junto com a presidente Patrícia Morim, tinha iniciado as conversas com o Renato Augusto e citou a possibilidade de Flamengo investir no Robinho. Também ficou pendente agora uma situação do Wagner Love, faltam pagamentos para finalizar a compra dele, e os times russos se interessaram pelo retorno. Como é que essa questão vai ser avaliada também? Bom, em primeiro lugar, quer dizer, a questão de ter sido indicado ou solicitado pelo Eduardo para ser diretor-geral, quer dizer, eu vi que quando me lancei candidato a presidente, todos nós aqui viemos para o Flamengo, todos viemos com uma ideia de sermos dirigentes não remunerados, tá? E a questão do diretor-geral, dentro da nossa filosofia, assim como todos os outros diretores do clube, seriam ou serão diretores remunerados, tá? E é um ponto que não estava me deixando confortável com isso, de vir para o Flamengo e a gente começar a ouvir insinuações, a Valinha agora pegou uma boquinha lá de remunerado, etc e tal. Então não faria sentido ser diretor-geral não sendo remunerado, né? Porque o modelo é esse que a gente quer implantar, e também não faria sentido para mim ser remunerado no Flamengo, uma vez que o projeto inicial não era esse. Então eu falei com o presidente Eduardo, expliquei os motivos porque eu não gostaria de ser um dirigente remunerado do Flamengo, e pedi para ele para não ser, ele me convidou para ser o vice de futebol por causa disso. Então todos nós entramos na mesma página, vamos continuar na mesma página, ou seja, nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo, então nem remuneração. E obviamente vai ter um diretor remunerado. Então o Eduardo está conduzindo essa negociação para que rapidamente a gente quer, né, Eduardo, anunciar o mais rápido possível esse diretor-geral remunerado. As negociações, é o que o Paulo falou, a gente não está sabendo de nada, se tem Renato Augusto, se tem Robinho, a gente escuta muito por vocês, né, pela mídia, que existe essas negociações. A gente quer ouvir do Zinho se alguma tipo de negociação foi aberta, está sendo feita, né? E em relação ao Wagner Love também, a gente tem que saber quanto o Flamengo deve, quais são as condições de contrato, enfim, se ele quer continuar no Flamengo. É um jogador que é um ídolo da torcida, a gente gostaria muito que ele ficasse. E agora a gente tem que saber exatamente qual é a situação de dívida, se o clube russo pode pegar de volta, enfim, se ele quer ficar no Flamengo, que eu acho que para a gente seria um orgulho que ele continuasse, um cara identificado com a camisa do Flamengo e com a torcida. Mas, de novo, a gente tem que encontrar o Zinho para poder entender todas essas negociações ou não, ou, enfim, todos esses pontos para a gente poder te dar ou dar para vocês uma posição melhor. Cláudio Perrua, da Rádio Globo. Boa tarde a todos os senhores. Minha pergunta vai ser encaminhada ao Paulo Pelaipe, a quem eu desejo boas-vindas e sucesso. Obrigado, muito obrigado. Como nós vamos estabelecer uma relação de trabalho praticamente diária, eu queria esclarecer uma situação. Como é o trato do senhor com a imprensa? Vai privilegiar alguns jornalistas, a exemplo do que fez a diretoria atual, né, que privilegiou um jornalista no anúncio do seu nome?
e posteriormente impediu que a imprensa falada, e aí eu represento único e exclusivamente meu órgão, foi proibida ou orientada, o senhor teve essa orientação, de não conversar com os jornalistas da imprensa falada, nos prejudicando visivelmente. Queria saber como é que o senhor pretende trabalhar essa situação. Respeitosamente, eu pergunto. Bom, e respeitosamente eu vou lhe responder. Eu tenho aqui um colega dos senhores que trabalhou comigo em Porto Alegre, que está hoje aqui na Fox, que me conhece bem, sabe qual é a minha maneira de trabalhar. Eu trato todo mundo igual, não tenho privilégios. O meu telefone vai estar à disposição 24 horas. Nós vamos ter um assessor de imprensa, Felipe Bruno, que é qualificado, que é o diretor de comunicações. E vou sempre procurar atender a todos, porque essa é a missão do diretor executivo, atender a todos. E ontem eu segui uma orientação em função da coletiva de hoje, de eu falar aqui, é o que eu estou fazendo. Como eu disse, eu respeito a hierarquia, eu sou uma pessoa que sou disciplinada, não abro mão da disciplina, tanto para cima quanto para baixo. Por isso que na minha vida eu sempre me dei bem, tive sucesso, porque eu respeito a todos e gosto de ser respeitado. Então pode ter certeza, todos os senhores, todas as senhoras, senhoritas, jovens, os mais experientes na imprensa, que vão ter sempre o meu respeito e vão ter sempre o meu telefone à disposição, porque vai ser um prazer, vai ser uma honra trabalhar com todos vocês. Luciano Calheiros, da Fox Sports. Boa tarde, presidente. Valim, Paulo Pelaipe, satisfação revê-lo. Minha pergunta é para o Pelaipe. Pelaipe, você seria o homem forte do Paulo Odoni se ele vencesse as eleições agora no Grêmio. Você provavelmente seguiria trabalhando no Clube Gaúcho. E te conhecendo, imagino que você já vinha fazendo contatos e planejamentos para 2013. Algum desses jogadores que você pensava para o Grêmio podem ser aproveitados no Flamengo? E outra, qual tipo de perfil que você está projetando, não só para treinador, mas também para jogador, para trabalhar aqui no clube? Bom, Calheiros, eu estava no Grêmio, tinha um contrato até 31 de dezembro, que foi encerrado, eu antecipei com o presidente Paulo Odoni, encerrou no dia de ontem, né? E realmente a gente tem jogadores projetados, pensados, e esses nomes eu vou passar aí para o nosso vice-presidente, para o Valim. Vamos conversar com o Dorival, e daqui a pouco pode ser jogadores que interessem ao Flamengo, evidentemente. Mas eu tinha comigo, mesmo que o presidente Paulo Odoni ganhasse a eleição, uma vontade de sair e trabalhar num outro clube, para que não ficasse eu marcado, sempre fazendo um trabalho de executivo de futebol, de diretor executivo só no Grêmio Futebol Porto Alegrense, que me honrou trabalhar todos esses anos, mas para mim também, para minha carreira, era importante que eu saísse do Grêmio, que eu viesse com um grande clube e pudesse também trabalhar para ter outras experiências, e também que o meu trabalho, aquilo que eu faço, pudesse também ser valorizado num grande centro. E nada melhor do que vir para um grande centro como é o Rio de Janeiro, uma cidade que está sendo privilegiada, abençoada, porque teremos a Copa do Mundo, temos o Maracanã. Em 2016 nós vamos ter aqui as Olimpíadas, e é importante, é fundamental para qualquer profissional se sente lisonjeado de vir trabalhar numa capital do país, onde nós vamos ter os dois maiores eventos, a Olimpíada e a Copa do Mundo. Entendeu? Então, eu fiquei muito feliz, e mesmo se o presidente Paulo Odoni tivesse ganho a eleição, com toda a confiança que eu tenho dele, que ele me deu apoio nesse período que eu estive lá no Grêmio, se eu recebesse uma proposta de um outro clube, principalmente do Flamengo, eu estaria aqui como estou hoje. Fred Gomes, no mais, a penúltima pergunta, tá, gente? Só mais uma depois dele e a gente encerra. Boa tarde, Valim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Paulo.
Queria perguntar primeiramente para o Valim, vocês, todos os integrantes da Chapa Azul, se intitularam Torcedores que Desceram da Arquibancada. Até insistindo um pouco. Ué? Não tá ligado? Perdão. É que a sua voz é forte, eu nem precisa. Obrigado, Sérgio, obrigado. Mas então, aí como vocês contaram essa história dos torcedores que desceram da arquibancada, até insistindo um pouco, porque outros colegas já perguntaram, a gente sabe que a torcida está ávida por reforços. E como o Pedro falou da questão de depender da Patrícia assinar os documentos, eu pergunto assim, teria um limite assim para pelo menos ter um reforço nesse ano ainda? Você falou de empresas que poderiam auxiliar a contratação de jogador, porque, por exemplo, na semana que vem já tem o Natal, complica, a gente sabe que para negociação, e o Flamengo já teria que se apresentar, parece que no dia 3 ou dia 4, teria um limite, uma data, e emendar para o Paulo. Paulo, você falou que recebeu o convite do Flamengo, foi um dos maiores ou o maior presente de Natal da sua vida. Eu queria saber se você já tem um presente de Natal para a nação rubro-negra e se ele vai ser antecipado ou se ele vai ficar para depois do Natal. Sejam bem-vindos. Bom, é óbvio que a gente está trabalhando, né? Nós, como torcedores, eu me lembro quando eu estava na torcida, eu ficava ouvindo as resenhas à noite, eu ficava ouvindo aqui o Sérgio Américo, o Perrot e vários outros de vocês, será que vai sair alguma contratação hoje? Será que antes do Natal vai sair? Eu ficava agoniado. Imagino também que a torcida está a mesma coisa, e a gente está a mesma expectativa. É óbvio, se a gente pudesse anunciar amanhã ou dar um presente de Natal para a torcida, certamente a gente faria. Estamos correndo atrás, quem sabe a gente consegue. Bom, eu também vou nessa mesma linha. Você imagina a alegria para mim poder anunciar uma contratação, fechar um negócio, uma negociação e dizer para o torcedor, isso reforça a minha vinda para o Flamengo, me dá prestígio, vai dar prestígio para o clube, mas também vai dar prestígio para o dirigente. Então, pode ter certeza, você, o torcedor, mais do que ninguém, eu vou trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Vou me dedicar dia e noite, né? E como a gente diz assim na gíria, vou apertar um pouco aqui o presidente e o vice de futebol para que eles abram o cofre aí para mim conseguir fazer uma contratação que eu tenho certeza que toda a nação rubro-negra tem esse interesse e nós realmente vamos trabalhar para isso. Nós estamos trabalhando para isso. O presidente está dando todo o apoio, o vice-presidente de futebol, que é o Valim Vasconcelos, também nós estamos aí trabalhando, tem outros dirigentes, vice-presidentes colaborando também, buscando parcerias, né? O RAP, o Godinho, estão se dedicando aí dia e noite para arrumar uma parceria, para dar condições para nós no departamento de futebol conseguirmos trazer os reforços que nós precisamos para que a equipe fique forte e competitiva. O pergunso do dia vai ser a última pergunta, depois a gente vai juntar os três para a imagem, tá? Dá um espaço aqui para os fotógrafos. Boa tarde a todos, boa sorte. O Flamengo, por causa dessas definições que estão saindo dessa semana e tal, vai estar saindo um pouquinho atrás do que os rivais, né? Questão de contratação, planejamento. Dá para dizer que o time do Flamengo de 2013 vai ser montado ao longo do estadual e ao longo da temporada? Vocês acham que conseguem já montar antes da estreia? Não vou enganar vocês, dizer hoje que antes da estreia nós teremos já o time completo, a equipe completa, seria uma falácia e nós não podemos fazer isso. Nós temos responsabilidades com o torcedor. A única coisa que nós não podemos fazer é vender ilusões para a torcida. Evidentemente que nós vamos fazer uma equipe e queremos o mais rápido possível, mas até o dia 3 o presidente vai assumir dia 2, entendeu? Então vai ficar difícil, mas negócios encaminhados, negócios bem alinhavados nós devemos ter. E aí ao longo do primeiro turno do campeonato nós queremos estar com a equipe realmente toda formada, né? Nós temos uma fase classificatória que se classificam os 2 primeiros colocados, depois tem os cruzamentos. Então quando chegar nesses cruzamentos aí do primeiro turno, aí nós queremos estar com a equipe delineada, com a equipe formada, com os jogadores dentro da Gávea, treinando lá no Ninho. Para isso que nós vamos trabalhar.
É assim, é isso que nós vamos fazer. Agora, dizer que logo no início da competição já vamos ter todo o elenco, tomara que a gente conseguisse, mas não, a gente não consegue fazer uma coisa e prometer aquilo que está muito difícil, e nós vamos sempre trabalhar com essa transparência, com essa clareza, porque o Flamengo vai voltar a ser forte, o Flamengo vai voltar a ser competitivo, e o Flamengo vai botar faixa no ano de 2013. O torcedor pode ter certeza que o Flamengo vai ganhar título em 2013. Gente, vamos fazer as fotos aqui, tá? Como vocês preferirem. Depois a gente sai. Depois a gente sai. Aqui, ó, por favor. Aqui, ó. Celular, Tem mais uma foto também. Tá bem assim? Só dá uma assim, por favor. Vamos fazer aí? Agora eles vão só fazer aí, ó. Rogério é indisciplinado mesmo. Já tá batendo foto agora. Tá batendo foto agora, olha só. É assim que tá com a confusão entre a gente. O retratinho já vamos sair agora e tirar a câmera agora. Isso aí, galera, foi legal? Espero que vocês tenham gostado. Vai subir hoje ainda. Quer falar alguma coisa? Não, queria agradecer. Sei que a gente teve um conversa bem bacana, agradecer a companhia, a gente está fazendo também pelo Twitter, né? Isso, valeu pela audiência. Eu não vou mandar o teu corintiano para aquele lugar não, eu vou dar boa sorte para ele, ele vai tomar um sacode amanhã e não vai nem na final contra o Thiago. Gente, um abraço, obrigado mais uma vez, boa noite, boa tarde a todos, tá?